Neste momento, meus amados, nós vamos receber uma palavra. Nós vamos ter duas mensagens hoje. E logo depois dessa mensagem, que o nosso irmão presbítero Victor Cailo estará ministrando à igreja, iremos oficializar, através da mensagem do nosso pastor presidente, pastor Martim Alves da Silva, oficializar a abertura do ano da colheita. Estejamos atentos à palavra de Deus e em seguida a oficialização do ano da colheita. A paz do Senhor Jesus seja convosco. Esta certamente é a última noite do ano. Um quarto do século se passou. E aqueles que nasceram no século passado sentem como um desafio aceitar que tanto tempo há se passado. Como o fim de um ciclo, o fim de um ano, nós pensamos e refletimos a respeito do tempo que passou, daquilo que fizemos, daquilo que produzimos. E também, quando pensamos naquilo que fazemos, refletimos as razões pelas quais fazemos aquilo que fazemos. Este ano que se passou, por que você fez o que fez? Quais foram os motivos das suas ações? Porque cada um de nós escolheu isso ou aquilo. É um momento especial para nós refletirmos a respeito de tudo o que fizemos e das razões pelas quais nós fizemos. Nós vivemos em uma sociedade egocêntrica. Nós podemos ver as pessoas a cada dia buscando promover a si mesmos. No início deste século, ainda na primeira década, nós vimos um aumento muito grande do número de publicações voltadas para a autoajuda. Em 2013, a New York Magazine publicou, em janeiro daquele ano, um artigo que mostrava que em 1954 nós tínhamos cerca de 30 mil livros de autoajuda e de automelhoramento, digamos assim, enquanto que na primeira década nós já tínhamos mais de 450 mil publicações apenas na primeira década deste século. E hoje nós temos um aumento ainda maior de tal sorte que não é possível calcular, dimensionar, porque nós vemos esse tipo de exploração de forma tão intensa, que não são mais livros somente intencionalmente de autoajuda, mas são biografias que falam como melhorar a fala, como melhorar a alimentação, como melhorar o meu jeito de orar. E são também livros de história que vão ensinar a ser como melhor líderes. E antes, publicações que eram apenas para influenciar, entreter, passaram agora a ser para autoajuda. E se nós formos para a mídia, nós vemos o quanto as pessoas estão preocupadas em publicar e mostrar o quanto o seu ego é importante, o quanto o seu eu representa algo para a sociedade. As pessoas estão preocupadas com a sua reputação, querem mostrar aquilo que fazem, aquilo que deixam de fazer, querem mostrar o seu melhor, mostrar o que podem oferecer para a sociedade. As pessoas estão voltadas para o próprio eu. E diante deste contexto do nosso século, da nossa sociedade contemporânea, eu só consigo voltar os meus olhos para o texto que Tiago escreve, capítulo 4, versículo 3, ele diz assim, Tiago capítulo 4, versículo 3: Pedis e não recebeis, porque vossos pedidos não visam a nada melhor do que gastar para vossos prazeres. Mulheres infiéis, acaso não sabeis que a amizade para com o mundo é hostilidade contra Deus? Pois quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Meus amados, neste texto eu vejo com clareza
Tiago nos dizendo, a palavra de Deus, o Espírito Santo do Senhor nos dizendo, que quando nós pedimos com razões egoístas, nós nos constituímos inimigos de Deus. Não há mais do que estes dois caminhos, ser amigo de Deus ou ser inimigo de Deus. Quando nós pedimos para o nosso próprio prazer, nós estamos voltados para nós mesmos e mostramos assim, portanto, o quão distante estamos da vontade de Deus. E, portanto, assim, quando nós mostramos o nosso egocentrismo, nosso egoísmo, nós mostramos a semelhança de quem nós somos filhos. Aquele que a princípio buscou atenção para si e quis sentar no lugar de Deus. Quando você diz assim, olha, a minha vontade é a mais importante, você está tendo a mesma atitude de Satanás, colocando a vontade, a única vontade, a vontade com V maiúsculo, a verdadeira vontade, a única vontade é a de Deus, e toda vontade contrária, diferente, não deve ser atendida. Então eu pergunto, neste ano, ao longo dos anos que você tem vivido, qual a sua razão para agir? Qual é o seu motivo para a ação? E eu vejo aqui que ele também está falando que existe uma maneira correta de se pedir a Deus. Se existe a maneira errada, também existe a maneira correta de se pedir a Deus. E a maneira correta de se pedir a Deus é quando nós colocamos a nossa vontade subjugada, submetida à vontade de Deus. Que fique bem claro o que eu estou dizendo aqui, meus irmãos, nessa noite. A nossa natureza decaída, a nossa natureza manchada pelo pecado, tem desejo, prazer no pecado. Se nós abrirmos mãos da busca pelo Espírito Santo de Deus, a nossa vontade, o nosso deleite será no pecado. Ninguém acorda pela manhã impelido a pecar por um motivo moral. Ninguém se levanta moralmente pensando assim, hoje eu devo pecar. Não, as pessoas pecam porque encontram prazer no pecado. As pessoas pecam porque, mesmo que de maneira incompleta, elas encontram prazer no pecado. Mesmo que de maneira insuficiente, elas satisfazem no pecado. E a única maneira de nós deixarmos de ter prazer no pecado é encontrarmos prazer na vontade de Deus. A vontade de Deus é onde nós devemos encontrar prazer. A vontade de Deus é onde nós devemos olhar e desfrutar e apreciar e sentir prazer. Mas quando nós correspondemos aos nossos desejos carnais, nós abrimos mãos de buscar a vontade de Deus, nós vamos sentir prazer somente no pecado. Você precisa entender isto. A necessidade e a importância de substituir um prazer que não é completo pelo verdadeiro prazer. Nós só vamos encontrar verdadeira satisfação completa quando nós nos satisfizermos na vontade de Deus. E como isso pode ser feito? Como nós podemos mudar a nossa motivação, mudar o nosso desejo, a nossa inclinação, a nossa vontade, somente quando Cristo Jesus for o nosso dono, somente quando Cristo Jesus for o nosso Senhor. Eu preciso que você preste bastante atenção. Aquele a quem você obedece, este é o seu dono. O pecado para a morte, ou o Senhor Jesus para a vida eterna. Ninguém é Senhor de si mesmo. Se Cristo Jesus não é o seu dono, você não é Senhor de si mesmo. Você não é dono do seu próprio nariz. Eu sinto lhe dizer, você que não é escravo do Senhor Jesus, o escravo voluntário, servo do Senhor Jesus, você é escravo do pecado e condenado ao inferno. Aquele que busca satisfazer em seu próprio deleite, ele é um condenado ao inferno. Que fique bem claro, que não pareça meias palavras. Eu estou falando de apenas duas possibilidades.
E o Senhor Jesus nos ensina como nós nos moldamos à vontade de Deus. Ele mostra que nós podemos nos tornar propriedade dele e também nós nos subordinamos à vontade dele através da oração. É através da oração em que nós podemos transformar a nossa vontade pela vontade de Deus. Remover o nosso ego, constranger o nosso ego, olhando pelo amor de Deus para nós. O amor, o advento, a vinda de Deus em carne e sangue. O amor, o Filho se colocando à disposição para morrer em função da vontade do Pai. Ele veio pela vontade do Pai. Então, se nós formos alcançados por esta graça, se nós tivermos fé suficiente para crer que a graça nos deu vida eterna, esta mesma fé continua operando em nós, fazendo com que nós possamos dobrar os nossos joelhos e orarmos ao Senhor com a intenção correta, com a vontade correta, não mais para os nossos deleites, mas para a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Jesus disse assim: grande é a seara, a colheita é muito grande, mas poucos são os trabalhadores. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. A vontade do Pai está bem diante de nós, uma grande colheita. A vontade do Pai, o prazer do Pai é uma grande colheita. Jesus está nos ensinando que nós devemos confiar no Senhor para que Ele possa mudar a nossa vontade. E eu preciso dizer para você nesta noite com bastante clareza: todas as vezes que você hesita em orar ao Senhor pedindo a vontade dEle, só há dois motivos claros diante de mim. Ou você não confia nele para fazer isso, não confia na capacidade dele de mudar a sua vontade, portanto não perde o seu tempo pedindo em oração. Ou você teme a ele, que ele realmente mude a sua vontade e você passe a viver conforme a vontade dele. E se esse é o motivo, se você não ora ao Pai para que mande ceifeiros, se você não ora ao Pai para que mude a sua vontade para ser a vontade dele, significa que você teme que ele cumpra a vontade dele na sua vida. Se você teme que ele cumpra a vontade dele na sua vida, significa que você não ama a vontade dele. Se você não quer a vontade dele, significa que você é inimigo de Deus. Foi isso que disse Tiago. Se você só se apresenta diante de Deus para buscar em seu prazer, seu deleite, motivos egoístas, egocêntricos, voltados para o eu, para si, isto significa que você é inimigo de Deus. O seu pai é o diabo. Aquele que busca apenas satisfazer a sua própria carne. Aquele que não tem coragem de orar ao Pai pedindo santidade, de orar ao Pai pedindo que Ele faça conforme a sua vontade, este não ama o Pai, este é inimigo de Deus. Não sou eu que estou dizendo. Pedis e não recebeis, porque pedis para o vosso próprio deleite. Ele chama de mulheres infiéis. É como uma noiva infiel, é como uma esposa infiel. Ele está dizendo que aquele que uma vez se apresentou como igreja e passa a buscar apenas sua própria vontade, ele é um cônjuge infiel. Ele está abandonando a vontade do noivo, está desprezando a vontade do noivo. E está muito claro para mim e para você qual é a vontade do noivo. O apóstolo Paulo disse assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade,
para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Até aqui, todo mundo acha maravilhoso. Quem não quer ter uma vida pacífica? Quem não quer um governo que traga vida pacífica e tranquilidade? Por isso que é fácil orar pelos governos, pelos reis, para que tenhamos uma vida pacífica, uma vida tranquila. É muito fácil orar. Mas olha o restante da petição, do ensino dele, dizendo assim: olha, isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Este é o desejo dele. Este não é o desejo do seu coração? Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu preciso deixar claro para você nesta noite, que se no seu coração não há desejo por almas, não há desejos por vidas convertidas diante de Deus, significa que você não tem um coração alinhado com o coração de Deus, que você está apenas voltado para as coisas terrenas, carnais, humanas, desprezando as coisas eternas. Você está vendo pessoas indo para o inferno e de braços cruzados não faz nada. É inimigo de Deus. Por fim, eu quero ler ainda mais um versículo. Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele esvaziou-se de si mesmo. Ele, achado em forma de Deus, esvaziou-se de si mesmo para salvar aquele que se havia perdido. Se o próprio Senhor Jesus foi capaz de abrir mão e de esvaziar de si mesmo, você não pode abrir mão do seu ego, da sua vontade, do seu desejo, para que as pessoas sejam salvas. O quanto custa a fazer a vontade de Deus, abrir mão do seu ego? Jesus fez muito mais do que isso. Ele esvaziou-se de si mesmo para morrer em nosso lugar. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele foi ungido para isso. Ele foi ungido para isso. Ele veio para isso. Você também tem uma unção para isso. Ele nos capacita. Ele diz assim: olha, virá sobre vós a virtude, o poder. É uma promessa fiel, é uma promessa verdadeira. Virá sobre vós a virtude, o poder. Para quê? Para que vocês sejam minhas testemunhas em toda parte, aqui em Ceará-Mirim e mais distante, além, até os confins da terra. Ele, além de tudo, capacita você pela unção do seu Santo Espírito. Você não está sozinho nesta tarefa, nesta obra. Ele capacita você. Ele capacita você. O Senhor Jesus ainda disse assim: olha, eu tenho uma comida para comer. Eu tenho um alimento. É somente isso que pode me nutrir. Somente isso que pode me dar força para viver. Sabe o que é? Fazer a vontade daquele que me enviou. Não é o meu próprio deleite, não é a minha própria vontade, é fazer a vontade daquele que me enviou. Aí ainda ele fala para os seus discípulos: olha, vocês estão pensando que em 4 meses estará pronto para a colheita. Mas no mundo espiritual a colheita não é como o trigo. Você planta a semente da palavra e já tem colheita. A colheita é grande, a colheita é urgente, a seara é urgente. Nós não devemos esperar tempo oportuno, nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. Nós não devemos esperar a oportunidade, nós devemos crer nesta palavra, porque o tempo da colheita chegou, o ano da colheita chegou. Não só porque vai se iniciar mais um ano, mas porque Deus tem um plano para que você entenda esta urgência para
toda a sua vida. A urgência da seara, são poucos os ceifeiros, a seara é grande, há muito o que fazer, há muitas pessoas indo para o inferno. Isso é urgente, isto é urgente, não podemos esperar, não podemos deixar para depois aqueles que estão caminhando a passos largos para o inferno. Nós precisamos fazer algo, por isso o tempo da colheita chegou, os frutos já estão maduros para a ceifa, que nós possamos nos levantar e caminhar, guerrear, lutar contra as portas do inferno, contra tudo o que vier, com as armas espirituais, com oração, com palavra e com poder do Espírito Santo de Deus. O tempo da colheita chegou, o ano da colheita chegou para mim, para você. Vamos juntos trabalhar para o nosso Senhor. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Em resumo, meus irmãos, um servo de Deus precisa refletir ao término de uma etapa de mais um ano. E quando está para se iniciar mais um ano, que tipo de anseio está no seu coração? O que ele move? A que você está buscando? Interessado pelo que você vive? O que move a sua vida? Quais são os seus ideais? O que você está perseguindo? Qual é o seu maior objetivo para o ano de 2025? Pense nisso, reflita. Nosso pastor presidente tem uma palavra para nós, uma mensagem enviada, gravada em um curto vídeo, e nós iremos veicular agora, exibi-lo, para que todos os irmãos que aqui estão e aqueles que estão também participando através da live possam tomar conhecimento. Ele tem uma mensagem em continuidade a esta palavra que o nosso irmão Victor acabou de entregar para nós. O ano da colheita 2025 está chegando. Levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Quero com alegria saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero me dirigir neste momento aos pastores supervisores de campo, pastores de igrejas filiais, obreiros rurais, coordenadores de setor, dirigentes de congregação, diretores de departamento, toda a liderança da nossa igreja, aos membros e congregados. Deus colocou no meu coração fazer 2025 o ano da colheita. A comissão ela elaborou toda a estratégia de evangelização para o nosso estado, Rio Grande do Norte, e a coordenação geral ficou a cargo do nosso DEPEM, Departamento de Evangelismo e Missões, e o nosso Departamento de Novos Convertidos também envolvidos. Por quê? As almas que vão aceitar Jesus como Salvador precisam ser discipuladas. E o DENOC é esse departamento, não somente na capital, mas no interior do nosso estado, que vai dar suporte a estas vidas que vão aceitar Cristo como Salvador pessoal. Vamos envolver todos os nossos irmãos em todas as faixas etárias e vamos ganhar muitas almas para o reino de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nossos missionários que estão em outros países, trabalhando, evangelizando, ganhando almas para Jesus, vão se envolver também no ano da colheita, o ano 2025. A sociedade está precisando de ouvir falar do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vamos tirar o mês de janeiro unicamente para oração, montando as bases, tem que ser oração, busca a Deus e, em seguida, a evangelização em todo o estado do Rio Grande do Norte. Toda a igreja, todos os pastores, todos os obreiros, liderança, todos nós orando para que 2025 possamos alcançar 50 mil almas para o reino de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, Deus grande e eterno, Senhor, Tu colocaste em meu coração fazer do ano 2025 o ano da colheita. E aqui estamos, meu Pai, suplicando a Ti a Tua bênção, Senhor. Levanta homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, enfim, a Tua igreja mobilizada no nosso estado e os nossos missionários nos campos missionários com suas respectivas famílias, fazendo a Tua obra, Senhor. Abençoa maravilhosamente
que possamos alcançar, Senhor, 50 mil almas para o Teu reino, para a Tua glória, Senhor. Deus eterno, ouve a nossa oração, enche o nosso coração de fervor do Espírito Santo, para que possamos evangelizar nas campanhas evangelísticas, casa a casa, enfim, meu Senhor, a evangelização que é a missão primordial da Tua igreja. Todos nós sejamos despertados neste momento e ganhemos muitas almas para o Teu reino celestial. Em nome do Teu Filho, Pai, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, declaro aberto o ano 2025 como o ano da colheita no estado do Rio Grande do Norte e das missões transculturais feitas pelo nosso estado. Em nome de Jesus. Amém. Desse torrão potiguar, as boas novas vamos todos proclamar. Vamos mostrar quem pode ao povo libertar. Jesus morreu, ressuscitou e quer salvar. É o ano da colheita, a colheita chegou. A igreja em todo estado proclamando Salvador. E muitas almas crerão e voltarão. É o ano da colheita, chuva de salvação. É o ano da colheita, a colheita chegou. A igreja em todo estado proclamando Salvador. E muitas almas crerão e voltarão. É o ano da colheita, chuva de salvação. Pelas cidades, nos distritos embalados, assentamentos, sítios, campos povoados, crianças, jovens e adultos desta feita. E Aderne é o ano da colheita, é o ano da colheita, a colheita chegou. A igreja em todo estado proclamando Salvador. E muitas almas crerão e voltarão. É o ano da colheita, chuva de salvação. É o ano da colheita, a colheita chegou. A igreja em todo estado proclamando Salvador. E muitas almas crerão e voltarão. É o ano da colheita, chuva de salvação. Nossa missão mais importante é pregar. Assembleianos, vamos evangelizar. O Espírito Santo é quem convence pra mudar. E Jesus salva pra igreja triunfar. É o ano da colheita, a colheita chegou. A igreja em todo estado proclamando Salvador. E muitas almas crerão e voltarão. É o ano da colheita, chuva de salvação. É o ano da colheita, a colheita chegou. A igreja em todo estado proclamando Salvador. E muitas almas crerão e voltarão. É o ano da colheita, chuva de salvação. É o ano da colheita, chuva de salvação. É o ano da colheita, chuva de salvação.